A economia global está piorando a cada dia que passa. O processo de movimentação de produtos em nossos oceanos tornou-se absurdamente caro, e é frequentemente atormentado por atrasos terríveis, e a falta de motoristas de caminhão está causando enormes dores de cabeça quando se trata para transportar mercadorias para varejistas e consumidores em tempo hábil. Nunca vimos nada parecido antes, e, neste momento, até a CNN está admitindo que a interrupção das cadeias de abastecimento globais está piorando. A vasta rede de portos, navios porta-contêineres e empresas de transporte rodoviário, que transportam mercadorias ao redor do mundo, está muito emaranhada, e o custo do frete está disparando. A fome trará grande sofrimento à humanidade. Sofro por causa dos meus pobres filhos. Para os fiéis, chegarão os momentos difíceis. A humanidade carregará a pesada cruz, e os homens gritarão por socorro, mas não encontrarão auxílio. Muitos dos meus pobres filhos sofrerão, porque não haverá alimento para saciar a fome. A humanidade será surpreendida. Queridos filhos, sou a mãe dos pobres. Sofro por causa daqueles que passam fome e não têm o que comer. Sabei valorizar os pobres, pois também eles são como vós, criados à imagem e semelhança de Deus. Não vos dói o coração? Quantos neste mundo passam fome, quando estes têm o mesmo direito que vós? Não desvieis os vossos olhos desta situação, mas procurai na medida do possível ajudar os que precisam de vós. Sede generosos, e Deus vos abençoará e vos recompensará. Com a inflação corroendo o bolso dos brasileiros e os reflexos da pandemia no desemprego e na economia, a pobreza avançou em 24 estados. No Nordeste e no Sudeste, ela disparou, segundo estudo de um pesquisador do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O que era uma das mais tristes mazelas da sociedade se agravou ainda mais na pandemia: a pobreza. Com o desemprego tirando o sono de quase 15 milhões de trabalhadores e a inflação batendo sucessivos recordes, o brasileiro vê o seu dinheiro minguar. Impossível não notar. Comida, gasolina, energia, está tudo mais caro no Brasil. A inflação atingiu nesse início de agosto o valor mais alto desde maio de 2016. O IPCA, o índice oficial medido pelo IBGE, chegou a 8,99%. Sou Camila Vares Mota, da BBC News Brasil em São Paulo, e nesse vídeo falo sobre as razões dessa alta generalizada nos preços. Digo razões no plural porque não existe uma razão única. Uma confluência de fatores, muitas vezes interligados, tem empurrado os preços para cima e conspirado contra o nosso bolso. Respira fundo e vem comigo. Vamos começar então pelos preços dos combustíveis. O preço médio da gasolina comum no país chegou a R$ 5,99 agora no fim de agosto, conforme os dados mais recentes da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. E já passa de R$ 7,00 em alguns estados, como a gente sabe. Inclusive nos alimentos, que como você já deve ter percebido, também vem subindo há algum tempo. E aqui vou voltar na questão do dólar porque ele também influencia e tem um duplo efeito. Como as commodities agrícolas, milho, açúcar, carne, café, trigo, laranja, são cotadas em dólar, sempre que ele sobe, o preço delas em real também tende a subir. Além disso, o dólar alto incentiva o produtor a exportar em vez de vender para o mercado interno. Isso reduz a oferta doméstica e, adivinha, empurra os preços para cima. A Organização Mundial da Saúde alerta para o risco de faltar alimentos por causa da pandemia do coronavírus. A informação é de Renan Porto. A ONU prevê um agravamento da fome no mundo com a crise provocada pela pandemia de coronavírus. Segundo o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, o número de pessoas com pouco acesso à comida pode dobrar em 2020, chegando a 265 milhões. Os especialistas estão preocupados com o fato de que os países com capacidade para doar os recursos aos países mais pobres estão reduzindo os repasses. A estimativa é que sejam necessários mais de 350 milhões de dólares de imediato para lidar com a fome. E o Brasil corre o risco de voltar para o mapa da fome da ONU, situação em que 1 a cada 20 habitantes sofre insegurança alimentar grave. Um cenário que choca quando levamos em conta que o país é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos no mundo. Eu fiquei muito emocionada porque a gente está
realmente precisando muito. É difícil nessa situação. O dia que veio a cesta básica, eu levantei a mão pro céu e agradeci. Desempregada, a comida que Ana Amélia tem em casa vem de doações. Desde abril, uma ONG envia uma cesta básica que dura 2 semanas. Depois, ela conta com a ajuda dos vizinhos. Mais de 10 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, passam fome, segundo pesquisa do IBGE realizada em 2018. O número alarmante de famintos se choca num país que só no ano passado produziu 240 milhões de toneladas de grãos. Somos o 3º maior produtor de alimentos do mundo, atrás da China e dos Estados Unidos. A humanidade carregará a pesada cruz, e os homens gritarão por socorro, mas não encontrarão auxílio. Muitos dos meus pobres filhos sofrerão, porque não haverá alimento para saciar a fome. A humanidade será surpreendida.